Boa tarde. Estamos ao vivo com um bate-papo FGV em sua edição em São Paulo. O programa debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Se há dois marcos que definitivamente marcaram o imaginário popular brasileiro, são a derrota para a seleção do Uruguai em pleno Maracanã na Copa do Mundo de 50 e a goleada de 7-1 no jogo contra a seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2014, as duas realizadas no Brasil. Dois eventos que a sociedade brasileira jamais vai esquecer. Estudar as implicações da paixão pelo futebol nas mais diversas áreas de conhecimento, especialmente na política, foi uma das áreas de interesse de Bernardo Buarque de Holanda, nosso entrevistado de hoje. Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro de Documentação e Pesquisa de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, Bernardo coordena o MBA em Meios Culturais da FGV São Paulo. Professor, muito obrigado por atender o nosso convite. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Recentemente, a Globo apresentou uma novela às 18 horas, chamada Lado a Lado, que é uma novela que reconstitui um pouquinho a história do Brasil no começo do século XX. E uma das tramas falou sobre o início do futebol aqui nas nossas terras, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, assim, que era um esporte restrito a pessoas brancas, da elite, e a presença de negros era simplesmente vedada. E os autores, muito malandramente, colocavam na boca dos personagens mais conservadores, falando meio jocosamente, que esse esporte no Brasil não queria dar certo. E 100 anos depois, né, exatamente provou-se o contrário. O Brasil é conhecido como país de futebol. O que levou o Brasil a ser considerado, a levar esse título em um período historicamente tão curto de tempo? Muito boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma grande alegria estar aqui conversando sobre esse debate em torno do futebol, que nos apaixona, mas que também nos faz refletir. Durante muito tempo a academia se voltou as costas para o tema, considerando de menor relevância, mas pouco a pouco esse tema vem se afirmando. E um dos pontos iniciais das nossas interrogações era justamente sobre as origens do futebol, dos esportes modernos e sua chegada ao Brasil. De fato, é uma espécie de ironia da história pensar que nas suas origens havia um preconceito, havia uma desconfiança, havia muito ceticismo em relação à popularização desse esporte específico no país. A gente tem que considerar que quando o futebol foi introduzido, na última década do século XIX, o Brasil havia pouco tempo abandonar a escravatura, né, proclamar a abolição e decretar o período republicano no país. Então nós estávamos já sob a influência da Inglaterra, ou seja, que era a nossa matriz econômica e que passava a ser também uma matriz esportiva importante. E havia um projeto civilizador, um projeto civilizatório em que nós queríamos, de alguma maneira, erradicar o nosso passado colonial, escravocrata. E via-se que o esporte poderia ser um ingrediente para regenerar a raça. Então se criou todo um discurso em torno da regeneração da raça através do esporte, através da educação física, através do culto ao corpo, através da prática dos esportes que levariam essa sociedade ao trabalho, ao lazer, enfim, havia uma marca de um divisor de águas para o nosso projeto de futuro enquanto nação. Pois bem, esse projeto ele estava muito vinculado no seu início a uma certa elite, a uma juventude que consumia e que praticava esse esporte. A ironia do destino é que, num intervalo de tempo muito rápido, de praticamente 20 anos, o ato de praticar o esporte ele foi se popularizando tanto que aqueles clubes iniciais, que aqueles ingleses que trouxeram o esporte, eles de alguma maneira tiveram que se render, tiveram que se moldar, tiveram que aceitar uma paixão popular. Embora nós falemos dos anos 30 como a popularização e a profissionalização do futebol, já no final dos anos 10, os estádios estavam tomados pela população. Então não apenas jogar, como assistir o jogo foi um determinante para esse processo de popularização e, vamos dizer, de uma apropriação das classes populares desse fenômeno, dessa prática. Quer dizer, foi muito mais rápido do que eu imaginava, né? O que levou essa mudança? Então,
Primeiro, que havia esses confrontos de clubes, a ideia de que o jogo levava um certo prazer por assistir, mas rapidamente, aí, sobretudo na década de 1910, nós temos a criação dos primeiros selecionados nacionais. Então, a ideia de que um time de futebol um selecionado poderia representar o país, ele vai passar a mobilizar também os meios de comunicação. Então, em 1914, é criado a Confederação Brasileira de Desportos, que surge relacionada ao Ministério de Relações Exteriores para organizar as primeiras partidas internacionais. Ou seja, você passa a mobilizar um elemento identitário que é o elemento da nação. Ou seja, a partir de um time de futebol você encontra um catalisador que faz com que toda a população se veja representada. E nossas primeiras partidas foram feitas da seleção brasileira com as equipes argentinas e uruguaias. Então já nos anos 10 havia uma mobilização porque não apenas os clubes praticavam o futebol, mas também nós começamos a montar os primeiros selecionados. Isso é muito importante para a popularização do futebol nas primeiras décadas desse período republicano no país. Muito interessante que você falou um pouquinho aí dos meios de comunicação, né? Imagino que isso deva ter sido muito mais disseminado quando as partidas começaram a ser transmitidas via rádio, né, e posteriormente via TV, né. A expansão dos meios de comunicação em massa durante o século XX também contribuíram para essa popularização do esporte em geral e do futebol especificamente, professor? Os meios de comunicação, eles são fundamentais, eles são decisivos. Já nos anos 10, com os jornais, a gente não pode esquecer que as sedes das redações de jornais, os prédios, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, eram o centro para onde se dirigiam os torcedores quando eles queriam saber o resultado de um jogo no exterior. Então, quando a seleção brasileira ia disputar uma partida em Buenos Aires, os telegramas chegavam em jornais como o Jornal do Brasil, o País, o Correio da Manhã, e para lá se dirigiam milhares de espectadores porque queriam saber o resultado do jogo. Então, os meios de comunicação são decisivos. Nos anos 10, com os periódicos, nos anos 30, com a chamada era do rádio, que é fundamental como catalisador e difusor desse esporte. Evidentemente que eles vão dar mais atenção ao esporte mais popular, e no caso o futebol passa a se sobressair em relação às outras modalidades. Lembremos que também o turf foi muito importante no desenvolvimento esportivo brasileiro, e também o remo foi uma modalidade esportiva de fundamental importância nessas primeiras décadas, mas com o tempo os jornais passam a dar atenção àquilo que a população tem mais interesse, e no caso o futebol se destaca. Com o rádio isso é potencializado numa escala nacional. A primeira Copa do Mundo difundida pelo rádio vai ser a de 1938, em que foi na França. Então os locutores brasileiros eram enviados para cidades como Marsella, Bordeaux, Nice, e transmitiam de lá as partidas. Então se criou já um ambiente muito receptivo para o futebol. O Brasil, na Copa de 38, ele ganha uma dimensão internacional com as transmissões dessa Copa. O retorno da delegação brasileira, que se dava por navio, vai ter assim, uma recepção impressionante. As pessoas iam para os cais dos portos para receber em Salvador, em Recife, em Santos, no Rio de Janeiro, por onde passava o navio da seleção, as pessoas se aglutinavam para assistir, e evidentemente que isso tinha a ver também com as transmissões radiofônicas. A partir dos anos 50, com a introdução da televisão no país, isso se potencializa ainda mais. Potencializa porque você passa a ter uma cobertura que permite, por exemplo, a criação de um campeonato brasileiro. O Campeonato Brasileiro está, nos anos 70, diretamente relacionado à cobertura dos meios de comunicação, sobretudo da televisão, que passa a ser muito predominante nesse momento. Transmissões ao vivo, e a gente pode dizer que hoje tudo passa pela imagem televisiva. Hoje em dia, até a maneira de você assistir uma partida dentro do estádio, ela está moldada pelos telões. As pessoas assistem a partida, mas em paralelo elas veem a retransmissão da imagem captada pelos telões. Então, os bares são pontos de aglutinação, as casas, enfim, tudo é mediado pela televisão, que é um dos principais patrocinadores, e evidentemente que a relação
com o mercado ela é direta, porque há um investimento, porque há um interesse, porque há uma demanda, e isso faz com que temos aí uma cadeia que retroalimenta a paixão pelo futebol. Uma organização do calendário semanal, né? Quarta-feira tem do jogo, tem o jogo de domingo, tem... Exatamente, o nosso cotidiano ele é pautado por uma relação que atende a esse calendário esportivo. Um antes, um durante, um depois. Ele gera os jogos, não é um interesse em si, ou seja, tudo aquilo que suscita uma partida em termos de polêmica. O jogo é um espaço aberto para interpretações. Ele tem não apenas essa vinculação identitária, eu pertenço a um clube, eu pertenço a um selecionado, ou seja, eu me sinto pertencente a uma comunidade de sentimento, mas também ele suscita discussões que envolvem interpretações do jogo. E essa abertura interpretativa que é um dos grandes atrativos do futebol, que tem um lado passional e um lado racional ao mesmo tempo. É interessante, professor, porque você falou dessa questão do pertencimento, né, dos clubes, né, que tanto para o bem quanto para o mal, né, assim, tudo também, esse pertencimento dá uma questão de um fenômeno de euforia, né, também, mas também justifica muito atos de violência, né, porque dilui o indivíduo na coletividade, né, etc. Eu sei que é um pouco do teu estudo, essa questão das torcidas, né, etc. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É muito interessante, porque os clubes nascem, e muitos dos primeiros clubes no Brasil, eles têm uma dimensão de bairro, eles têm uma dimensão local, comunitária. O Palmeiras, aqui em São Paulo, até hoje é associado a Pompeia, né? Sim. No Rio de Janeiro, os clubes têm os nomes dos bairros, Botafogo, Flamengo, é uma vinculação de bairro. E, evidentemente, que eles vão acompanhando esse crescimento do futebol. No caso da capital da República, o Rio de Janeiro, na primeira metade do século XX, os clubes começam a ser também referências no Nordeste. As transmissões de rádio fazem com que esses vínculos deixem de ser não apenas do bairro, da cidade, do estado, mas do próprio país. E essa popularização, esse crescimento quantitativo do número de torcedores. Então hoje nós temos clubes como Corinthians e Flamengo, Palmeiras, que têm 30 milhões de torcedores no país todo, 35. Existe toda uma disputa em torno de quem é o clube mais popular do país. E tudo isso efetivamente, numa dinâmica de jogo, que é uma dinâmica competitiva e de rivalidade, leva a alguns excessos. Justamente porque estamos lidando com representações coletivas, com imaginário, com paixão em torno de símbolos. E, evidentemente, que o futebol ele está ancorado, ele está enraizado numa sociedade. E as características dessa sociedade também se fazem representar no próprio campo de jogo. Então, evidentemente que a gente tem excessos, tem desvios, tem muitos problemas que são ocasionados porque também nós vivemos numa sociedade bastante conflituosa como a brasileira, bastante desigual, e isso acaba sendo também um elemento desse pertencimento clubístico. Então, nos últimos 40 anos nós temos tido crescentes problemas relacionados a essas identidades, no caso as torcidas organizadas, que têm levado também problemas no controle desses estádios, no controle das multidões, que é um fenômeno antigo, mas que também se reproduz nas chamadas arenas ou praças esportivas. Interessante. A gente falou um pouquinho dessa questão mais regionalizada, mais bairrística, digamos assim, né? E eu queria passar agora, Bernardo, para uma análise um pouco mais macro, né? No livro que você gentilmente me recomendou para ler, do Juca Kfouri, eu confesso que eu não tive muito tempo de me aprofundar, mas tem uma frase que ele já abre a orelha do livro que eu acho bem interessante, que eu queria ler, e a partir desse ponto eu queria uma análise tua. Ele diz o seguinte: o nome do livro para o internauta que se interessar, é Confesso que Perdi. Ele é editado pela Companhia das Letras, é um livro de memórias do Kfouri, que é seguramente o mais renomado e importante jornalista esportivo do Brasil vivo atualmente. E ele diz o seguinte: futebol e política e futebol se misturam como água e sabão, e seria ainda melhor que um e outro fossem mais limpos do que são. Nem por isso, o herói do tricampeonato em 1970, o general Garrastos Médici. Os heróis são Pelé, Tostão e a Companhia Bela. Na tua opinião, essa frase do Kfouri
pode resumir bem qual que é a relação entre futebol e política, pensando que a gente está num ano de eleições aqui no Brasil, também de Copa do Mundo, todo mundo está com as atenções voltadas para esses dois grandes acontecimentos? De fato, desde os anos 30, isso passa a ser mais expressivo com as organizações das Copas do Mundo. A relação entre futebol e política passa a ser constitutiva, passa a ser umbilical. E isso se dá de maneira talvez mais emblemática na apropriação que foi feita do período nazi-fascista da seleção italiana pelo fascismo, da seleção alemã pelo nazismo, e desde então a gente tem visto, mesmo em regimes democráticos e regimes ditatoriais, formas de apropriação que se valem da política, já que estamos diante de uma espécie de teatro, né? O futebol é um teatro das nações, em que as nações desfilam, a partir das quais elas se medem, elas testam a sua potência. Então, já se disse que o futebol é uma sublimação da guerra, no sentido até que ela se alterna com as próprias experiências que tivemos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Foram períodos que não tivemos confrontos esportivos internacionais. Então, desde o início do século XX, a gente já tem essa relação colocada. E isso vem também se manifestando não apenas em regimes autoritários mais explícitos, que se apropriam do futebol como um elemento de superioridade, mas também em movimentos sociais, em expressões da vida cotidiana que são mais pontuais. A gente não pode esquecer, por exemplo, no período da redemocratização no Brasil, o que foi a experiência da democracia corintiana, em que a busca do jogador por uma politização, por um espaço no clube para ser uma voz também que pudesse influenciar nas decisões políticas do clube, se construiu num movimento de jogadores que tinha Sócrates, que tinha Casagrande, e que foi emblemática do período da reabertura no país. Que foi muito estudado, né, pela academia também. Se tornou um objeto de interesse porque, em geral, nós tínhamos a figura do jogador de futebol muito focada, muito submetida às injunções dos dirigentes. Então a lei do passe condicionava o atleta aos mandos e desmandos dos jogadores, que assinavam contratos em branco, né? Havia uma série de arbitrariedades que eram cometidas, e ali foi um momento de se dar vez e voz ao jogador como também um partícipe desse futebol que poderia ter assento nas decisões da política clubística. Então são elementos que estão no imaginário mais geral, de uma geopolítica do futebol, do esporte, mas também elementos cotidianos. A gente pode dar outros exemplos, além do caso da democracia corintiana, mesmo já lá no início do século XX, quando o futebol se popularizou, os movimentos das greves que aconteciam no país, a primeira grande greve geral de 1917, entendia que o futebol, de alguma maneira, era utilizado pelos clubes para que justamente os jogadores desviassem o seu olhar, o seu foco, né? No caso, começava-se a recrutar jogadores de origens operárias. Então o futebol era introduzido como uma espécie de lazer para que na fábrica o tempo livre fosse ocupado com uma prática esportiva e não se discutisse, por exemplo, a questão salarial. Então há toda uma relação em alguns momentos de separação e alguns momentos de cruzamento entre essas duas esferas. Pois é, no caso brasileiro tivemos um filme que é maravilhoso, por sinal, um ano que meus pais saíram de férias, que acho que retrata de uma forma muito até leve, se você pensar muito bem esse fenômeno, né? Assim, tudo, o Brasil envolvido na Copa do Mundo de 70, etc e tal, e sendo que nos bastidores, assim, tudo uma repressão horrorosa também, né? É um filme do Karl Hamburger que mostra bem isso, né? Que é muito bem recomendado, inclusive, para quem quiser. Como a relação entre futebol e política foi muito associada à Copa de 1970, ou seja, a euforia do Tri ofuscou o que vinha acontecendo talvez num dos períodos mais duros, repressivos da ditadura militar, a Copa de 70, o Tri, foi uma espécie de dilema em que muitas pessoas se viram divididas. É claro, a gente não tem como não se emocionar por aquela que foi talvez uma das mais encantadoras seleções que o Brasil já teve, que encantou o mundo. Basta ver a adesão da torcida mexicana depois da vitória sobre a Itália de 4-1, e ao mesmo tempo
essa euforia impedia a população de perceber uma série de arbitrariedades que estavam sendo cometidas nos porões da ditadura. Então, havia um dilema entre comemorar o título, mas ao mesmo tempo saber que aquele título estava sendo instrumentalizado. A recepção da delegação brasileira foi feita de forma até anedótica, né? Os jogadores foram recebidos não apenas em Brasília, mas aqui em São Paulo. Maluf deu um Fusca para cada um. Né? O governador do estado contemplou os jogadores com um carro, enfim, havia toda uma apropriação que os políticos faziam com menos censura naquele momento, e os jogadores de alguma maneira se sentiam usados, sabiam que havia algum tipo de interferência, mas também não podiam se rebelar. Então foi um evento marcante que de alguma maneira cristalizou esse imaginário de que o futebol poderia ser apropriado para fins de instrumentalização política. É claro que a gente não pode ser maniqueísta, a gente pode perceber que também há vários momentos em que o futebol atuou como um eco, um espaço também para contestações, né? As manifestações de 2013 são um exemplo, mas mais historicamente, se a gente puxar a Copa da Argentina de 1978, os estádios foram utilizados pelos movimentos oposicionistas para criticar a ditadura militar. Havia uma série de gritos que eram feitos das arquibancadas e não havia como conter esses gritos. Então, a gente também nunca pode tomar isso de maneira maniqueísta, e assim como ele serve para alienar, ele pode servir para conscientizar também. E essa diluição da personalidade na multidão também serve para uma proteção bem interessante. Estamos hoje com o professor Bernardo Bach de Holanda, do CPDOC, especialista em futebol e política, falando sobre Copa do Mundo em geral, enfim, a utilização política e relações internacionais. Professor, eu queria pular agora de 1970 para 2018, Copa da Rússia. Estamos a menos de 2 meses para o início dos jogos, né? E está dando o que falar, né? Assim, começar a Rússia completamente envolvida em diversas questões geoestratégicas do planeta, na guerra da Síria, que acabou agora tendo uma nova etapa bem violenta por parte dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, né? Também por conta da questão diplomática com a Inglaterra, né, por causa do envenenamento do espião russo em solo britânico, a realeza britânica, eu não sei se eles voltaram atrás não, mas eles ameaçaram não participar das inaugurações. Como é que você vê esses acontecimentos em relação a este momento? Assim, pode haver uma restrição da participação de países no evento, como ocorreu, por exemplo, em 82? Agora, desculpe-me, estou confundindo. 80 foi as Olimpíadas na Rússia, que o boicote capitalista, e 84 foi Los Angeles, que foi, desculpa. Mas eu acho que a lógica serve também para a Copa do Mundo, não sei se... Sim. O que me parece interessante da gente analisar nessa conjuntura, talvez se nós fizéssemos essa entrevista 1 ano atrás, esse horizonte da Copa da Rússia não estivesse tão nebuloso como está agora. De fato, o evento é organizado por uma agência internacional privada, que é a FIFA, que sela uma série de contratos e acordos com o país sede. Então, evidentemente, que há uma série de cláusulas contratuais de interesse para a manutenção dessa Copa, mas diante dessa situação geopolítica periclitante, muito tensionada, a gente começa a ver com algum sinal de alerta e preocupação, de fato, como será a realização dos 30 dias da Copa do Mundo nas cidades-sede da Rússia. Então, no Brasil tivemos algo semelhante também, e depois dessas expectativas negativas elas não se realizaram, né? Assim, mas no caso do Brasil, o que havia era uma insatisfação da população, que é a insatisfação que nós estamos acompanhando agora mais geral, de uma onda de crises, de escândalos e de um debate sobre em torno da moralidade. E no caso da Rússia, a gente tem uma questão geopolítica internacional generalizada, que começa a mexer com tabuleiros de interesses muito, muito grandes. Não é apenas uma revolta que, no caso de um país como a Rússia, com tradições nacionalistas e com um histórico autocrata, são reprimidas, são sufocadas de forma mais eficiente.
mas tudo leva a crer que podemos ter problemas. Esses problemas já estavam sinalizados do ponto de vista esportivo com a Eurocopa 2016, na medida em que tivemos conflitos de torcedores russos com torcedores de outros países da Europa muito acentuados na França, em cidades como Marselha, foi palco de problemas. Então a gente já tem um ambiente esportivo complicado do ponto de vista dos torcedores locais, na recepção, e agora a gente tem uma questão geopolítica mais ampla que se coloca como um problema. É interessante a gente pensar que essa estratégia da FIFA, ela vem mudando ao longo do tempo. Ela tem a ver com a gestão do João Avelange, que já em 1974 sinalizava para um modelo mercantil de organização da Copa do Mundo, que se viu atraindo empresas patrocinadoras e multinacionais. Depois, a estratégia foi aumentar o número de países representativos da Copa, incorporando Ásia e África, né, para dar mais representatividade para uma Copa do Mundo, que fizesse jus ao nome. E, mais recentemente, a estratégia da FIFA foi organizar as edições quadrienais da Copa em países que estavam fora do eixo latino-americano e europeu, ou seja, África do Sul, Brasil, no caso do Brasil, incluindo a edição dos países dos BRICS, né, incluindo também as Olimpíadas no Rio de Janeiro, e a Rússia sendo também um país que está parte na Ásia, parte na Europa, pela primeira vez recebendo esse torneio. Então essa estratégia de fazer uma Copa que fosse mais abrangente, ela também tem o seu revés, na medida em que esses países não têm uma tradição organizativa de jogos, e a gente está em meio a uma crise do próprio modelo da FIFA, na medida em que as investigações do FBI começaram a detectar e a fazer também uma vigilância um pouco maior em relação a essa organização, esse modelo de organização. Então a ideia, inclusive, de que se escolheram esses países foi muito estratégico, no sentido de driblar essa fiscalização, né, países em que havia uma maior tolerância para as exigências da FIFA, mas agora a gente está num certo xadrez, num certo impasse, e de fato, como a gente está a menos de 3 meses do início da Copa do Mundo, e se as relações diplomáticas tiverem agora um incremento de tensão, a gente pode ver problemas na concretização, na realização desses jogos. Então é um momento bastante delicado, a gente não pode afirmar nada categoricamente, mas a conjuntura vem elevando o termômetro desse mega evento. E aí tem um plano B ou não? A FIFA é muito rígida, muito estrita, então seria improvável. Ela já tem selado a Copa de 2022 no Catar. Aventa-se a possibilidade de que 2026 seja na China, país muito interessado na popularização do futebol, em converter o seu poderio econômico em poderio esportivo. Então seria muito improvável que a FIFA voltasse atrás, na medida em que uma série de cláusulas já foram pré-estabelecidas com o país sede. De todo modo, um eventual boicote, uma eventual recusa desses países a participar, dos grandes países ocidentais a participar, colocaria grandes embaraços para esse evento. Então não sei de fato como serão os desdobramentos, a gente vai ter que aguardar um pouco mais as resoluções do ponto de vista diplomático. Vamos ver, esperamos, né? Professor, eu estou com algumas perguntas aqui dos internautas, basicamente, assim, são perguntas muito voltadas para a Copa de 2014 no Brasil, né? A gente está... uma é a Fernanda, que ela pergunta o seguinte: como você acredita que a Copa de 2014 possa ter contribuído para o aumento do relacionamento diplomático, talvez com os outros países, do Brasil com outros países, né? Aumentou o turismo. Eu me lembro que essa estratégia de estádios em diversas regiões também seria um pouco para aumentar o fluxo também de turismo, né, entre o país. A Janaína tem uma pergunta um pouco mais social, antropológica, que é a seguinte: com as novas arenas que foram remodeladas ou construídas para a Copa, ela pergunta se mudou um pouco o perfil dos torcedores no estádio. Ela deve ser do Rio, né? Ela dá o exemplo do Maracanã, que, por exemplo, perdeu a geral,
Além disso, em alguns jogos os estádios estão vazios. Assim, de fato, os torcedores estão indo para os estádios, assim, não teve movimento inverso. Assim, em relação à população brasileira, houve um refluxo. E aí eu queria ligar uma outra pergunta que eu havia feito, que é o seguinte. Eu me lembro que houve quem dissesse que na ocasião em que o Brasil foi eliminado pela Alemanha, que houve a autoestima do brasileiro foi fulminada, né, afetada, e foi o início da atual crise política, etc. Foi estopim da atual crise, né? Eu queria saber se você concorda com essa afirmação, se esse tipo de derrota que a gente falou lá no começo, esse marco, realmente tenha tanta influência assim no imaginário brasileiro, e que possa ter realmente derrubado nossas pretensões de país grande, digamos assim. Fernanda, a primeira pergunta sobre o turismo. Olha, não apenas sobre o turismo, mas em torno de uma série de questões que se acreditava que a Copa, os mega-eventos seriam capazes de prover para o país, a infraestrutura, a mobilidade urbana, a rede hoteleira. Havia, de fato, uma expectativa muito grande de que houvesse uma contrapartida, né, porque houve um investimento público-privado, sobretudo público, muito grande, e acreditava-se que isso se reverteria em um legado mais duradouro. Infelizmente, e aí o Brasil tem um potencial turístico extraordinário, infelizmente, isso não se reverteu na esteira dos mega-eventos. Ele teve um impacto durante o período de realização do torneio, mas, infelizmente, essa vitrine que é o futebol não legou para a sociedade brasileira essa contrapartida do ponto de vista tanto de mobilidade quanto do ponto de vista de dividendos do turismo, que hoje está muito associada à economia. Então, infelizmente, a resposta é negativa. Havia uma maior expectativa em relação à consolidação do país como um destino turístico que, em razão da Copa do Mundo, se tornaria privilegiado. A segunda questão, que é da Janaína. Da Janaína, é uma excelente questão, porque se havia toda essa expectativa em relação ao aspecto econômico-social, os equipamentos esportivos, ou seja, a transformação de estádios em arenas, eram considerados o nosso principal benefício do ponto de vista esportivo. Modernizar as nossas praças esportivas, era a construção de 12 arenas no Brasil todo, seria uma forma de nós nos modernizarmos e talvez estar à altura do modelo de estádios europeus que foi implantado a partir da Inglaterra. Infelizmente, de fato, nós tivemos alguns casos, como a Arena Itaquera, a Arena Allianz Parque, tivemos alguns casos que vêm se mostrando bem sucedidos, mas na maioria das vezes as arenas têm redundado em fracasso do ponto de vista de média de público e, evidentemente, isso associado ao incremento do valor do ingresso. Nós temos tido uma tendência a elitizar o acesso, ou seja, a exclusão pela via econômica dos estádios, e o fato que a gente não tem muitos atrativos na medida em que o nosso campeonato não tem os grandes astros do futebol europeu. Então nós erguemos uma arquitetura e uma infraestrutura nos moldes europeus, mas a gente ainda não tem atrações suficientes para que esse estádio esteja ocupado com o potencial que teria no Brasil. Então, de fato, o caso do Maracanã é o mais emblemático, como um desperdício de dinheiro, foi um valor talvez triplicado do que era inicialmente a expectativa, e os usos a gente viu com a concessão para empresas privadas. As concessionárias tiveram uma administração pífia do estádio, esse que é o maior símbolo internacional do país, né, junto com o Cristo Redentor, com o Pão de Açúcar, o ícone do Maracanã no Rio de Janeiro é incontestável, e foi feito, eu diria, quase que um crime com a administração do Maracanã, do novo Maracanã transformado em arena. Infelizmente, ainda pecamos muito do ponto de vista organizacional, de gestão, para alavancar o potencial que a gente já tem no futebol, que é a paixão, que é o interesse, que é a mobilização coletiva em torno das partidas. Professor, mais duas perguntas. Assim, a primeira pergunta da Mariana,
Ela diz o seguinte: há 2 meses da Copa, a FIFA abriu um processo disciplinar contra a Rússia, após torcedores agirem de forma racista contra jogadores franceses negros. Remetendo um pouco à minha primeira pergunta lá no início do futebol aqui no Brasil, que os negros eram, segundo a novela, evidentemente, os negros eram vetados a jogar futebol. Com essa questão delicada, pode abalar a reputação da Rússia na Copa. Uma outra pergunta que eu queria agradecer pessoalmente ao Rafael, que é um amigo meu que me ajudou em algumas questões, assim tudo. Ele pergunta se é possível durante a Copa do Mundo o povo brasileiro, que hoje se encontra muito polarizado, muito dividido, assim tudo, novamente se unir. E aí eu engato uma pergunta que, de novo, voltando a essa relação entre futebol, Copa do Mundo e política, né? E lembrando que estamos no ano eleitoral. Como é que algum resultado positivo ou qualquer resultado do Brasil pode influenciar o cenário eleitoral, na tua opinião, que hoje está completamente indefinido? Vou então começar pela última pergunta. De fato, a gente tem essa coincidência no Brasil, que nós temos eleições quadrienais e, no caso, tanto Copas do Mundo quanto eleições nacionais são realizadas no mesmo ano. Então nós já tivemos a eleição de Fernando Henrique Cardoso em ano de Copa do Mundo, assim como nós já tivemos também do Lula, e esse ano não será diferente. Eu tenho a impressão de que uma das características dos meios de comunicação contemporâneos é a concentração e a intensidade, que estão diretamente relacionados também à rapidez, à volatilidade das informações. Então nós teremos, nos meses de junho e julho, uma grande mobilização nacional em torno da Copa. E evidentemente que o resultado, positivo ou negativo, ele vai ter um desdobramento importante, porque a gente tem a volta dos jogadores, tem a recepção passa sempre por critérios também de entes governamentais que vão, né, estabelecer todos o cicerone em relação à recepção desses jogadores. Então há algum tipo de utilização. Mas me parece que justamente é a partir do final da Copa do Mundo que nós daremos o pontapé inicial para a discussão efetiva das eleições no país. E tudo aquilo que nós vemos de maneira muito intensa, muito concentrada, tendem a se diluir. Evidentemente que uma declaração de um técnico, de um jogador, de um ídolo como o Neymar, pode vir a ter um impacto grande. Mas eu acredito que a partir de agosto isso terá virado a página e a gente já vai estar num patamar de discussão concentrado para as eleições, em que eu acredito que não haja uma correlação, uma influência capaz de decidir uma eleição. Alguns políticos procuram se valer, evidentemente, das suas preferências, até muitas vezes são legítimas, né? De fato, políticos são muito identificados com o clube de futebol, gostam e vivenciam aquilo, mas eu não acredito que haja uma correlação direta na medida em que esse timing hoje ele muda pela própria natureza dos meios de comunicação. A pergunta anterior também é interessantíssima, porque de fato a gente está num momento de muita polarização, e a gente não pode esquecer que a própria camisa da seleção brasileira foi utilizada por um dos lados que estão em disputas como um símbolo. Então a camisa da CBF, da camisa da seleção brasileira, é pertencente, é associada a um nacionalismo, associada a uma luta patriótica contra interesses ligados à corrupção, interesses daqueles que se apropriam privadamente do que é um bem público. Então isso é interessante, né? Os vermelhos contra os amarelos, existe quase que uma polarização cromática dentro dessa polarização ideológica. Seria, de alguma maneira, vamos dizer, quase que um armistício, porque de fato a seleção é capaz de produzir isso, e a gente tem relatos de uma série de excursões brasileiras em países da África que estavam em guerra, ou mesmo a missão do Brasil no Haiti em 2007, que foi muito interessante, porque o Brasil de fato conseguiu ali, depois de uma tragédia natural, unir o país. Então há uma série de símbolos nacionais que tendem a congregar. Seria de fato muito interessante se isso pudesse acontecer no país, mas também aí volto a questão recente, me parece que vai haver aí rapidamente também um realinhamento da polarização que está colocada. Então, de fato, se a comemoração pode levar a aproximar esses opostos, me parece que
os termos ideológicos estão muito já colocados, sedimentados, e acho difícil que isso seja duradouro a partir de julho de 2018. Entendi. E tem uma pergunta da Mariana também sobre a possibilidade da Rússia sofrer um processo disciplinar após torcedores agredirem jogadores franceses negros de racismo, né? Se isso pode abalar a reputação da Rússia. E eu vou agregar com uma outra pergunta do Rafael, que chegou nesse meio tempo, que ele pergunta, acho que tem uma relação, né? Se o fracasso da seleção russa ou da Copa na Rússia pode ofuscar algum desejo do presidente Putin de mostrar o país como desenvolvido e democrático. Olha, o leste europeu como um todo, né, a cortina de ferro, fez com que durante muitas décadas essa região da Europa tivesse fechada para diferenças regionais, diferenças étnicas. Então tem sido lento o processo de aprendizagem com a reabertura política que aconteceu no leste europeu. A reintegração desses países ao continente europeu, a circulação, a diferença. E no futebol isso tem se manifestado. De fato, são vários os casos de jogadores, inclusive brasileiros, que têm sido alvo de uma série de ofensas, de injúrias associadas à cor da pele, né, à origem étnica. Então, de fato, esse é um problema que não está resolvido, é um problema que ainda marca muito a sociedade russa, uma intolerância racial muito forte, que se manifesta nos clubes, mas que se manifesta também na seleção nacional. Então, a Copa do Mundo, que é o momento máximo, né, em que 32 seleções estão lá colocadas e seus torcedores vão circular pelas cidades, pelas 12 cidades sede, vai ser um exercício uma prova de fogo para um país que tem demonstrado níveis de intolerância muito grande. Então seria muito alvissareiro, seria muito bom se isso acontecesse, mas de fato o histórico é preocupante. Se isso vai implicar em alguma sanção, a FIFA também ela é muito política, e se o interesse econômico dela tiver atendido, ela vai saber contornar. Acredito que também ela opera num grau de racionalidade muito utilitário, que é muito preciso. A gente não pode desconsiderar também questões econômicas e políticas antes da adoção de uma medida por um simples episódio. Então isso também vai ser levado em consideração. O Putin vem de um quarto mandato, de uma extraordinária votação, né, impressionante, quase 70% dos votos. Existe uma oposição forte a ele interna, que vai se valer da presença das agências internacionais no país para mostrar fissuras, para mostrar problemas, para mostrar abusos que vêm sendo cometidos na repressão política. A instrumentalização, evidentemente, que está sendo calculada, está sendo otimizada, quer dizer, é muito provável que o Putin queira se valer dos jogos para promover a sua figura, promover o seu país, a sua imagem. Isso já está colocado, isso é evidente, mas a gente tem que ver também que os movimentos contra-hegemônicos têm sido muito fortes do ponto de vista internacional. A capacidade de mobilizar pelas redes sociais e, no caso, o interesse das agências internacionais, nesse momento, de também mostrar os problemas da sociedade russa, pode fazer com que essa estratégia de se beneficiar dos jogos possa ser um tiro pela culatra e haja muito mais ônus do que bônus na realização de um mega evento do porte de uma Copa do Mundo. Professor, infelizmente a gente precisa encaminhar para o final, né? Assim, como você mesmo disse antes de começarmos essa transmissão, assim, é assunto uma tarde inteira, mas eu queria fazer duas últimas perguntas e ouvir as suas considerações. Que foi o seguinte: você comentou em determinado momento que a academia se mostrou muito avessa durante muito tempo em analisar, dar um olhar sociológico sobre o futebol, né, a importância do futebol. Eu fiz um levantamento rápido na internet para essa entrevista e eu constatei, assim, rápido, não sei a qualidade, mas uma quantidade enorme
gigantesca de teses, monografias, doutorados, mestrados envolvendo futebol de alguma forma. Desde assuntos mais específicos, como a democracia corintiana, que a gente comentou aqui, até temas mais genéricos como torcidas gays, feminismo envolvendo futebol e outras abordagens interessantes. Infelizmente, eu não tive tempo de abrir nem um décimo disso para ler, eu não sei qual é a qualidade dessas. Eu queria saber assim, se o futebol está deixando de ser um tema de comentaristas, como o mais famoso, que foi o Nelson Rodrigues, né, Fluminense Roxo, e se tornando um assunto cada vez mais de especialistas, segmentados em determinados departamentos, né, digamos assim, e como é que está a qualidade dessa produção acadêmica mais recente em relação ao futebol. E a outra pergunta, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eu faço direito, que é o seguinte: vivemos atualmente uma ascensão do STF como um órgão que passou a decidir tudo sobre a vida nacional, até campeonatos de 1987, quem foi campeão ou não, né? E tem gente que arrisca dizer que a população já sabe de qual o nome dos 11 ministros da Suprema Corte, tal como sabe a escalação do time de coração, não atual, a formação, mas de anos e anos. Na tua opinião, a lógica que comanda a paixão do brasileiro pelo futebol pode ser simplesmente transplantada para a avaliação de outras instituições que funcionam de uma forma completamente distinta, que não pode haver essa competição, esse fla-flu, digamos assim, como é o STF, por exemplo, que precisa decidir de uma forma colegiada e em nome de um objetivo nacional. Obviamente, eu acho que não é um assunto da tua especialidade, você fica à vontade de não querer responder, mas é uma curiosidade minha, um olhar sociológico sobre essa comparação, né? Hoje em dia as pessoas sabem o nome dos ministros, eles são populares, assim como ídolos de futebol, né? Eu acho interessante esse olhar. Não sei se você parou para pensar nisso. Bom, com relação à primeira pergunta, é muito interessante porque mostra como as coisas são dinâmicas. Então, se nos anos 60 nós tínhamos as mesas redondas em que figuras assim da crônica esportiva eram vistas de maneira até folclórica, né? Então, o João Saldanha, que torcia para o Botafogo, né? O Zé Maria Escassa torcia para o Flamengo, e o Nelson Rodrigues era um tricolor. Hoje, eles assumiam essa identidade, então eles participavam do debate, comentando os jogos, mas todos já sabiam a predileção clubística. Isso talvez até tornava os argumentos mais, vamos dizer, apaixonantes, e eles de fato se sabia, as cartas estavam colocadas. E ao passo que hoje nós vemos os programas esportivos, as mesas redondas, os comentaristas estão de terno e gravata, e eles fazem questão de omitir as suas preferências clubísticas, aqui e ali a gente descobre, mas talvez para dar dessa impressão de uma certa seriedade, de uma análise técnica qualificada que estaria, vamos dizer, acima da sua paixão clubística. É interessante que então há esse movimento de especialização dos comentaristas e, por outro lado, os acadêmicos que viviam na sua torre de marfim descem também do seu pedestal para observar esse fenômeno e para também fazer os seus estudos acadêmicos. Eu posso te dizer, eu tenho acompanhado muitas bancas, participado, que o futebol é como uma esponja. Então, os temas que estão em voga na sociedade, eles também vão aparecendo no futebol. Então, como você mencionou, a questão de gênero, né, o futebol feminino, as mulheres nas arquibancadas, formas de expressão que tem a ver com o torcer nas redes sociais, enfim, tudo isso vem aparecendo também como temática de pesquisa, porque são facetas da nossa sociedade contemporânea que estão colocadas. Então é muito interessante que há um crescimento quantitativo, como, né, se você não teve tempo de avaliar, mas enfim, isso se traduz em termos também qualitativos, né? Então me parece que há uma consolidação em várias áreas, porque de fato não é o futebol em si, é evidente que um pesquisador que vai se debruçar sobre a temática do futebol, ele já tem algum interesse, uma relação, uma predisposição. Mas a gente entende que o futebol é uma janela para você conhecer economia, para você conhecer política, para você conhecer facetas e discussões como o racismo, a identidade nacional, as relações, por exemplo, entre regiões. Se a gente pensar, por exemplo, o futebol espanhol hoje, como ele está atravessado pela discussão sobre a independência dos catalães.
né? Então, como tudo isso está imbricado. Então, o futebol, por isso é o preconceito, embora seja uma coisa do nosso dia a dia, ele é extremamente relevante como uma forma de conhecimento da realidade social. Incluindo, e aí a gente vai chegar no STF, incluindo talvez aquele que seja, né, uma das instâncias decisórias mais importantes dos nossos dias, como você bem observou. O futebol é tão importante que ele criou um próprio Tribunal de Justiça, que é o STJD. Né? Então ele também é composto por uma série de juízes, enfim, que deliberam, tem toda uma legislação própria que está relacionada ao tema, e ela também está submetida a essas injunções, enfim, a um conhecimento que passa pelo direito esportivo. Com a popularização, vamos dizer, do que a gente vê nos dias de hoje, desses personagens do STF, talvez o que seja mais interessante a gente relacionar com o futebol é a própria figura do juiz, que sempre foi uma figura controvertida no mundo do futebol. Né? A gente fala da marmelada, do jogo que foi arranjado, do suborno. Existe uma série de anedotas que contam uma certa desconfiança do brasileiro, do futebol brasileiro, em torno da figura, da lisura do juiz. E hoje, como a sociedade se polarizou e ela se vê nessa arena que é o STF, decidindo temas polêmicos, em que nós associamos o voto de um juiz a uma posição que atenderia a interesses específicos, a gente vê também como isso de alguma maneira reflete uma desconfiança do brasileiro que gosta de futebol e que de repente não aceita um resultado porque ele acha que é uma predisposição do juiz da partida na tomada de decisão em favor por algum benefício escuso ou pela sua própria predileção pessoal, né, naquela tomada de decisão. Então é interessante ver esse paralelismo que acontece e no caso como a gente também passa a ter o juiz como alvo de suspeição na medida em que a gente não acredita nessa ideia de que há de fato que há decisões que são deliberadas por um foro que passa por uma decisão baseada em critérios racionais, enfim, em equidistância, etc, etc. Então como é que isso também está imbricado no imaginário esportivo e de alguma maneira ele transpassa também para o poder que é hoje o poder judiciário. Nossa, muito interessante. Eu gostei muito da tua explicação, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação dos internautas que nos acompanharam. Mais informações sobre a FGV é só acessar o nosso portal www.fgv.br. Até a próxima e continuem conectados.